Hoje, na CPI do 8 de janeiro, que apura os atos terroristas, a relatora foi ler os trabalhos que a CPI vai apurar durante esses meses. Porém, contudo, todavia, teve bate-boca entre os governistas. Tudo porque o petista não queria que o André Fernandes participasse da comissão, tudo porque ele é investigado pelos próprios atos terroristas. Vamos ver os vídeos a seguir. Presidente. Obrigado, presidente. A questão de ordem que eu gostaria de falar a Vossa Excelência é com fundamento no artigo 131 do Regimento Interno Comum do Congresso e também do 95 da Câmara e 403 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com os artigos 48 do Regimento Comum, 306 do Regimento Interno e artigo 180 do Regimento da Câmara de Deputados. E esta questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro, pelos motivos que vou colocar a seguir. O ministro Alexandre de Moraes teve a seguinte decisão. A conduta narrada, e ele vai narrar aqui os fatos cometidos pelo deputado André, considerado o contexto geral dos atos de 8 de janeiro, se amolda em tese aos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, esses últimos do Código Penal. Diante do exposto, determinam instauração de inquérito em face do deputado federal André Fernandes, bem como defiro as diligências requeridas e determina levantamento de sigilo e encaminha os autos à Polícia Federal. Pois bem, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a análise foi remetida à Polícia Federal e o processo agora foi considerado pela Polícia Federal como indiciamento. Então, o deputado hoje não é apenas investigado, mas já indiciado pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vai decidir quanto ao oferecimento de denúncia criminal. Ou seja, é bem provável que o deputado passe a ser réu no processo daqui a pouco, mas já está indiciado. O inquérito que se refere é o inquérito 4919 e este é um inquérito referente ao deputado André Fernandes. Inclusive, eu estou requerendo, na parte, evidentemente, não sigilosa, todos os inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal. Um dos inquéritos diz respeito exatamente ao deputado André Fernandes. Ora, seria muito estranho mesmo, que dentro do escopo que o próprio deputado colocou em relação à CPMI, veja a finalidade que ele próprio colocou ao solicitar a instalação da CPI. Finalidade de investigar atos de ação e omissão ocorridos 8 de janeiro do corrente ano na sede dos três poderes em Brasília. E ocorre que o deputado que pediu a CPMI, no Supremo Tribunal Federal, vai apurar, está apurando a prática de incitação aos atos criminosos que resultaram na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo e na depredação do patrimônio público. Ou seja, precisamente os mesmos fatos a serem apurados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cuja instalação decorreu do requerimento de sua lavra. Neste caso, o deputado André Fernandes estaria participando de uma investigação da qual ele é investigado, ou melhor, indiciado já por provas da Polícia Federal. Aqui há a narração de tudo aquilo que é considerado o que ele fez em relação a esses atos de incitamento, etc., incitação, como eu coloquei na leitura do despacho do ministro Alexandre de Moraes. Então, neste caso, presidente, nós estamos, evidentemente, eu termino aqui, solicitando que ele seja substituído, retirado da CPMI e substituído por outro membro. Não há aqui nenhuma relação com a opinião política do deputado, tanto que o seu partido indicará um outro, mas evidentemente não pode ele, sendo
investigado neste caso e já indiciado pela Polícia Federal possa fazer parte do inquérito. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Para contraditar. Ele mesmo... Para contraditar, senhor presidente. Já estou terminando. Ele mesmo investigado. Então, nesse sentido, eu estou remetendo a Vossa Excelência essa questão de ordem endereçada ao presidente Rodrigo Pacheco, porque foi ele, como presidente do Congresso, quem fez a indicação desses nomes. Então, vou passar a Vossa Excelência. Esta questão de ordem não é assinada apenas por mim, mas já tem aqui a assinatura de uma dúzia de deputados e senadores que entendem o mesmo posicionamento. Está compreendido, deputado. Está recebida a sua questão de ordem para contraditar o deputado Felipe Barros. Só terminando, peço a Vossa Excelência, então, que possa entregar, vou entregar em mãos, ao senador Rodrigo Pacheco, para que ele possa tomar as decisões em relação a isso, e nesse sentido, afastando o deputado, é o que pedimos, para que o partido dele indique um outro membro. Perfeito. Deputado Felipe Barros para contraditar. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras, antes de passar para o fundamento jurídico regimental da contradita dessa questão de ordem, convém lembrarmos apenas que essa é uma questão de ordem já vencida inúmeras vezes em outras ocasiões de outras CPIs, tanto da Câmara quanto do Senado, e também de CPIs mistas. Cito um exemplo. Na CPI dos Correios e do Mensalão, inúmeros parlamentares que recebiam propina do Mensalão, do partido do deputado autor dessa questão de ordem, estavam lá participando da investigação da CPI. Portanto, essa é uma questão já vencida e passo nesse momento, então, ao fundamento jurídico regimental. Cumpre destacar, senhor presidente, conforme expressamente estabelece o parágrafo 1º do artigo 131, que a questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natureza doutrinária ou especulativa. Ora, de plano verifica-se que a presente questão de ordem não merece sequer ser analisada, na medida em que não indicou qualquer dispositivo regimental pertinente, até porque não existe dispositivo sobre o tema nos regimentos das casas legislativas. Em última análise, tenta-se levantar uma tese meramente especulativa, sem amparo regimental e tampouco constitucional. Mesmo que se cogitasse em ultrapassar esse óbice regimental, a título argumentativo, é competência exclusiva dos líderes a indicação dos membros de uma comissão temporária, nos termos esculpidos nos regimentos de ambas as casas, valendo citar o artigo 9º do Regimento Comum, no sentido, insta-se de que os membros das comissões de Congresso Nacional serão designados pelo presidente do Senado mediante indicação dos líderes. Por outras palavras, não cabe ao presidente da CPI ou a outro parlamentar membro dessa comissão deliberar sobre a composição do seu colegiado. Nesse sentido, por analogia, o TRF-1, na CPI da Covid, CPI recente, cassando liminar que proibia a indicação do senador Renan Calheiros para a relatoria à época, assentou que, nos termos do artigo 89 do Regimento Interno do Senado Federal, compete ao presidente das comissões designar na comissão relatores para as matérias, cuja prerrogativa se traduz no pleno exercício das prerrogativas parlamentares, observando a proporção das representações partidárias nela existentes. Com efeito, segundo o princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da nossa Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Nesse passo, não há suspeição para parlamentares em uma CPI, uma vez que as regras no direito processual não se aplicam a tais procedimentos. Segundo manifestação do Procurador-Geral da República acerca do tema, dado o caráter eminentemente político da atividade parlamentar à hora examinada, a elas são aplicáveis as regras de suspeição previstas no direito processual comum. Não bastasse, não é demais lembrar que os membros desse colegiado não julgam, não havendo assim que se falar em aplicação de sanções ou penalidades. Insta a consignar, portanto, que a CPMI não tem poder de julgar, não detém competência para punir investigados. A CPMI tampouco processa, porquanto tem a função primordial de investigar fatos determinados. Não pode, por exemplo, determinar medidas como prisões provisórias, indisponibilidade de bens, arresto e sequestro. Também não pode expedir mandado de busca e apreensão em domicílios. Seria, assim, um precedente esdrúxulo e muito perigoso que se abriria para o parlamento categorizar os parlamentares em níveis diferentes. Uns que podem, a partir de agora, participar de uma dada comissão temporária e outros que não podem participar, utilizando-se, pasmem, de uma análise subjetiva
por qualquer pessoa que seja acerca de suspeição ou suposta suspeição de um deputado ou de um senador. Por isso, senhor presidente, peço que Vossa Excelência não conheça dessa questão de ordem ou, caso conheça, que julgue improcedente a questão de ordem, uma vez que é matéria vencida em inúmeras outras ocasiões em comissões parlamentares de inquérito. Presidente, apenas deputado. Questão de ordem. Deputado, o deputado Rogério Corrêa fez uma questão de ordem. Deputado, Vossa Excelência fez a questão de ordem. Ela ao Perfeitamente. Pacheco, vou entregar a Vossa Excelência. Perfeito. O deputado Rogério Corrêa fez uma questão de ordem. O deputado Felipe Barros fez a contradita. A mesa vai decidir. E decide no sentido de indeferir a presente questão de ordem, haja vista decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional, de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Para além disso, eu quero dizer também que essa indicação de membros de CPI não compete ao presidente do colegiado, e sim aos líderes partidários. Portanto, indefiro a questão de ordem, mas sem nenhum prejuízo posso encaminhar, já que o deputado Rogério Corrêa entende que eu deveria encaminhá-la ao presidente. Eu não solicitei a Vossa Excelência. A partir daí, presidente, eu passo a palavra. Eu não solicitei a Vossa Excelência que fosse a Vossa Excelência deferir o Nesse caso, a solicitação que eu fiz a Vossa Excelência é que entregasse ao presidente Rodrigo Pacheco. Então, Vossa Excelência, nesse caso, Vossa Excelência mesmo pode fazer essa entrega. Nesse caso, Vossa Excelência mesmo pode fazer essa entrega. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a leitura. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Só para não precluir, eu quero avisar, comunicar a Vossa Excelência que eu estou recorrendo da sua decisão à mesa do Congresso Nacional. Neste caso, ao nosso entender, a CPI atua como uma tem poderes de autoridade judiciária, se aplica aqui as regras de suspensão. Deputado, essa questão de ordem, Vossa Excelência faz na sessão de ordem, não precisa me comunicar. Eu não vou mais conceder questão de ordem. Eu não vou conceder questão de ordem, eu passo a palavra à relatora para que proceda a leitura. Vossa Excelência pode deferir algo que não é Vossa Excelência que foi remetido? O senhor está abusando. Vossa Excelência, deputado, Vossa Excelência, eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E Vossa Excelência tem todo o direito de encaminhá-la ao presidente do Congresso Nacional. Vossa Excelência encaminha ao presidente do Congresso Nacional. Eu não vou conceder questão de ordem, deputado. Não vou conceder questão de ordem sobre esse assunto. Não vou conceder questão de ordem, mas... Presidente, não pode indeferir, presidente. Presidente, que volte atrás da indeferição do requerimento. Não é a Vossa Excelência que eu solicitei. É o presidente Rodrigo Pacheco, presidente. É o presidente Rodrigo Pacheco. Como é que Vossa Excelência passa à frente de um processo que não foi, que a análise é do presidente do Senado? Eu estou dizendo, deputado, que eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Eu não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E Vossa Excelência pode entregá-la ao presidente do Congresso Nacional. Mas eu peço a vocês então que não me defira algo que Tá bom. Então, ele disse que não conhece. Não foi remetido, presidente. Eu não posso conhecer a questão de eu não posso conhecer. Eu não posso conhecer a questão de ordem. Mas o senhor vai indeferir? Não, eu não estou conhecendo, portanto não vou indeferir. Então corrigiu. Estou mudando, então corrigindo. Exatamente. Presidente, uma palavra, líder Randolfo. Ele teve a delicadeza de apresentar aqui. Eu peço a vossa compreensão para que a gente permita que a senadora comece a fazer a leitura. Ele teve a delicadeza de apresentar. Nos termos do 132, parágrafo 1º do regimento. Presidente, eu apresentei a Vossa Excelência. Deputado Rogério, só um minutinho, deputado Rogério. Em respeito a Vossa Excelência. Para comunicar aqui, mas ao presidente Rodrigo Pacheco. Então eu queria saber se a partir de agora Vossa Excelência não reconhece aqui, mas está entregue, será entregue ao presidente Rodrigo Pacheco. Não há indefinição aqui, é isso? Não há indefinição, Vossa Excelência fica à vontade para fazer esse requerimento ao senador Rodrigo Pacheco. Presidente, nos termos do 132, parágrafo 1º do regimento comum, recorro da decisão de Vossa Excelência à CCJ da casa do respectivo deputado. Não é matéria constitucional. Líder Randolph, Vossa Excelência é tido e havido e reconhecido, não é à toa, como um dos senadores mais brilhantes da República. Mas essa não é uma matéria constitucional e, portanto, não cabe recurso à CCJ. Eu passo a palavra à relatora para que ela proceda à leitura do seu plano de trabalho.
Senhor presidente, senhoras Arthur colegas, Maia, ele não disse nem que sim nem que não ao pedido aí do governo para tirar o André Fernandes da comissão, né? Ele disse, olha, não conheço, não é comigo, mandem para o presidente do Congresso Nacional. Agora sim a gente tenta finalmente ouvir a relatora, a senadora Elisiane Gama, que está com o plano de trabalho nas mãos. A proposta dela vai ser levada à votação desta CPMI, mas veja a dificuldade, né, para eles tratarem do assunto de hoje mesmo, que é o plano de trabalho. Pessoal, vamos lá. Gente, a gente não pode normalizar a tentativa de se calar sempre uma parlamentar quando fala na tribuna dos trabalhos. Então, já está... Vamos aqui. Primeiramente, eu queria informar aos colegas que nós já fizemos a distribuição desse plano de trabalho a todos os colegas em plenário. Eu acredito que quem não esteja, não. Eu só pediria à mesa... Eu só pediria, então, à mesa que fizesse a entrega. Na verdade, nos computadores dos senhores já está. Não está? Eu pediria, então... Não, tá na verdade, nos computadores. Eu pedi que os colegas, na verdade... A secretaria da comissão informa que está disponível nos computadores que estão em frente a cada um de Vossa Excelência. Os computadores não estão funcionando, presidente. Os computadores não estão funcionando. Chamado link anexo. Mas, de qualquer forma, a presidência solicita à secretaria que providencie a cópia física desses planos de trabalho para que sejam distribuídos aos senhores parlamentares. Então, enquanto os senhores não têm de forma física, eu vou lendo e depois Vossas Excelências podem acompanhar. Introdução. Este plano de trabalho busca consolidar a linha de investigação e o cronograma que se pretende adotar durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do 8 de janeiro. Silêncio aí para ouvirmos aqui. Eu peço silêncio para que possamos ouvir aqui o plano de trabalho da nobre relatora, por favor. Criada em decorrência da aprovação do requerimento número 1 de 2023. A CPMI foi proposta com o objetivo de investigar os fatos que culminaram na invasão da sede dos 3 poderes da República ocorrida em Brasília no último dia 8 de janeiro. De acordo com a justificação que acompanhou o requerimento número 1 de 2023, esta CPMI teria por objetivo apurar as responsabilidades pela invasão da sede dos 3 poderes, buscando esclarecer quem planejou, executou e se omitiu, quando por força legal deveria ter agido para evitar o ocorrido, contribuindo assim para a individualização das condutas com vistas à aplicação das sanções cabíveis. Ademais, os autores do requerimento destacam na justificação a necessidade de averiguar se houve a efetiva emissão de alertas sobre os riscos de violência quando foram feitas, quem as recebeu e que providências foram tomadas em relação às eventuais advertências. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento no dia 26 de abril de 2023, tendo sido efetivamente instalada a comissão no último dia 25 de maio. O plano de trabalho é, por definição, um ponto de partida, uma linha inicial de investigação que naturalmente será incrementada e enriquecida pelos depoimentos, perícias, estudos e documentos oficiais que serão reunidos ao longo das atividades da CPMI. Esta relatoria está ciente dos desafios para investigar os atos de vandalismo que ocorreram nos edifícios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Está difícil assim. Vocês podem... Só para eu concentrar. No plano de trabalho do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos 3 Poderes, é necessário esclarecer as ações que antecederam e deram ensejo à invasão dos prédios, à destruição de patrimônio, à agressão a agentes públicos. Com efeito, deve-se ter em mente que as instalações públicas invadidas e depredadas, mais do que importantes estruturas arquitetônicas, são verdadeiros símbolos
vândalos dos poderes da República e da institucionalidade do nosso país, e que nessa perspectiva representam o imaginário da democracia brasileira. Neles funcionam as sedes dos nossos poderes constitucionais, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nesses termos, atentar contra a estrutura física dos prédios dos poderes significa um verdadeiro atentado aos pilares do nosso Estado, que constitucionalmente deve ser democrático de direito. Os prejuízos materiais, vale antecipar, estão sendo estimados pelos órgãos públicos competentes. O que há de inestimável e, por isso, de extrema sensibilidade é a dimensão do dano praticado contra os nossos ideais históricos de liberdade e democracia. Impõe-se reconhecer desde já, longe de buscarmos atiçar ânimos e fomentar acusações, que o dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial, proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. As notícias disseminadas nas redes sociais pela parcela da sociedade, que não aceitava a vitória do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tinham o intento de construir a realidade a partir de sua perspectiva particular, semeando crenças e sentimentos conspiratórios de todas as ordens. Tendo esse panorama em mente, alguns eventos específicos são relevantes para que compreendamos os objetivos de investigação desta CPMI. Em termos metodológicos, esta relatoria sugere a estratégia que pretendemos consistente até o termo final da CPMI, ainda que nos coloquemos permeáveis às contribuições que certamente serão ofertadas pelos nobres membros da comissão. Assim, investigaremos fatos determinados, como manda o parágrafo 3º da Constituição, do artigo 58 da Constituição Federal, e não exploraremos teorias, versões ou narrativas. Repise-se, nossa busca irrestrita e incansável será, portanto, pela elucidação dos fatos, nada além ou aquém disso. É necessário que se compreenda esse ponto, em controverso, que é o 8 de janeiro, suscita divergências entre governo e oposição, e é bastante natural que adversários eleitorais busquem utilizar esta CPMI como palco para incremento de seu próprio capital político. Contudo, esta relatoria terá como norte o exame dos eventos que circundam o 8 de janeiro e os que nesse dia se verificaram. Acreditamos que os milhões de brasileiros que se sentiram atingidos em suas convicções democráticas logo após o lamentável episódio não esperam nada diferente de nós, parlamentares, seus representantes. Por mais que demande laboriosos esforços para nos afastarmos da guerra de versões que haverá, e já ocorre, entre os polos do cenário político atual, o nosso papel será o de investigar eventos e não a opinião sobre esses eventos. Além de ser um norte de atuação, um eixo sólido para sugerir diligências, oitivas e outras providências, essa metodologia de investigação nos oferece a vantagem de garantir-nos a isenção necessária para bem desenvolver de forma equilibrada os trabalhos que se desdobrarão nos próximos 180 dias. Como disse antes, é o que a sociedade assim espera. Nenhum brasileiro pretende ver um circo, um festival de horrores, mas um trabalho técnico-político conduzido com a seriedade e com a serenidade necessárias. Se nosso leme serão os eventos do dia 8 de janeiro, nos parece incontornável que tenhamos que esmiuçar os fatos preparatórios ao que aconteceu em tal data. Assim sendo, precisamos de um ponto de partida previamente especificado no plano de trabalho para nos mantermos na trilha planejada. Registre-se que não nos furtaremos a investigar fatos que ocorreram antes. Registre-se que não nos furtaremos a investigar fatos que ocorreram antes do dia 8 de janeiro. Nesse sentido, tentaremos identificar os autores intelectuais, os financiadores e os agentes públicos envolvidos nos acontecimentos. Para tanto, e até por causa das relevantes funções de Estado
que exerciam e exercem, é certo que será necessário ouvir, no momento adequado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o então interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe de Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. Todos eles, certamente, têm muito a contribuir com essa CPMI. Também nos parece irrefutável a necessidade de proceder às oitivas do ex-ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Seguindo esta linha, entendemos que alguns fatos materializados em dezembro de 2022 não foram objeto de atenção devida, provavelmente em razão do contexto político extravagante que atualmente vivemos. Nessa esteira, 2 acontecimentos gravíssimos ocorreram nos dias 12 e 24 do referido mês. Ficaram eclipsados pelo impacto do 8 de janeiro e também pelo fato de que estávamos próximos do fim de um ciclo político e ainda sob a égide de um espírito beligerante exacerbado por causa de alguns segmentos da sociedade e de grupos de pessoas. Os atos de insubordinação civil e de depredação do patrimônio público e privado, não devidamente coibidos pelo poder público, e a residência provisória daqueles manifestantes no acampamento próximo ao quartel-general do Exército, do setor militar urbano de Brasília, justificam a importância de dirigirmos a investigação também para identificarmos os agentes públicos envolvidos, os autores intelectuais e os financiadores dos acontecimentos na noite de 12 de dezembro de 2022, quando se verificou um cenário de barbárie em torno da sede da Polícia Federal em Brasília. Lembremos, no dia 12 deu-se a diplomação dos reconhecidamente eleitos no pleito presidencial. No mesmo sentido, é nosso dever apurar os fatos que contornam o dia 24 de dezembro de 2022. A gravidade do atentado que se planejava para aquela data nos parece, com o devido respeito, ter sido olvidada até mesmo por parte da imprensa, dos analistas políticos brasileiros e até mesmo por sua vítima imediata, a sociedade brasileira como um todo. Com efeito, naquele exato dia, véspera de Natal, enquanto milhares de passageiros iam e vinham do aeroporto de Brasília, o terceiro mais movimentado do país, havia um artefato explosivo implantado em um caminhão de combustível hábil a causar uma catástrofe. O incêndio gerado pelo acionamento do explosivo, conforme apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, poderia aumentar a pressão dos grandes reservatórios de combustível localizados na região e causar explosão com repercussões gravíssimas e letais. Era intensa a movimentação no aeroporto de Brasília e, por isso, centenas de pessoas poderiam ter sido atingidas. Não se tratou de uma ação de amadores ou de uma atrapalhada qualquer. Foi uma tentativa de ato terrorista. Os senadores estão aqui na frente, estão pedindo para que haja mais silêncio, sobretudo na parte do fundo do plenário, porque não estão conseguindo ouvir a leitura do relatório. Então, vou pedir a todos que façam um pouco mais de silêncio em respeito aqui à leitura que a relatora está fazendo. E é cantora. Não se tratou de uma ação de amadores ou de uma atrapalhada qualquer. Foi uma tentativa de ato terrorista que somente não se completou em virtude de um erro técnico no sistema de acionamento do artefato implantado, segundo a competente perícia criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Há confissões expressas dos protagonistas do crime. Segundo notícias da imprensa à época, Jorge Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, foi preso com um arsenal em seu apartamento. Aos policiais, em depoimento, afirmou que o plano foi concebido em ato ocorrido no acampamento situado em frente ao quartel-general do Exército e que seu objetivo era gerar comoção social forte o bastante para provocar até mesmo a decretação do estado de sítio e que, no seu sentir, evitaria a consolidação final do resultado do pleito eleitoral, no dia 1º de janeiro. Parece-nos irrefutável, portanto, que esta CPMI deve ouvir o referido criminoso, condenado pela Justiça Distrital, bem como se aprofundar na investigação desse fato. Estamos convencidos, se esta CPMI conseguir dar luzes e apurar os eventuais autores intelectuais e financiadores do dia 24 de dezembro, um grande passo já teremos dado no contexto das investigações feitas
feita a apresentação dos objetivos da CPMI, passemos a abordar os eventos específicos que deverão ser examinados em nossa sugestão de forma sucessiva. Rememoremos mais uma vez, teremos 180 dias para a conclusão da investigação. Logo, não há qualquer prejuízo para uma abordagem que eleja determinados fatos como os primeiros a serem investigados, na medida em que ainda teremos tempo hábil para eventual mudança de rumos ou para a decisão do aprofundamento em determinado ponto merecedor de atenção. Apresentamos as linhas gerais de investigação sem prejuízo de novos fatos conexos, sem prejuízo de que novos fatos conexos possam vir a ser incluídos nesta relação. A atuação de Anderson Torres, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, a sua relação com a ação da Polícia Rodoviária Federal e com o seu então diretor Silvanei Vasquez, no segundo turno das eleições e diante das manifestações golpistas ocorridas nas rodovias nacionais, logo após o resultado das eleições. A atuação de Anderson Torres, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Os acontecimentos do dia 12 e 24 de dezembro de 2022, os acampamentos na região do Quartel-General do Exército e os atos antidemocráticos contra as sedes dos três poderes para identificar seus mentores, financiadores e executores. O planejamento e a atuação dos órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, bem como o apagão na execução das medidas de contenção. As manifestações públicas em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições, a relação do tenente-coronel Mauro Cid com essas pessoas com pessoas envolvidas com o fato determinado investigado por esta CPMI com eventuais conspirações golpistas, a atuação dos órgãos das Forças Armadas e sua relação com os acampamentos na região do Quartel-General do Exército. Ao cabo das investigações, deverão ser oficiados aos órgãos estatais de persecução penal, além das autoridades administrativas competentes com vistas à responsabilização dos possíveis envolvidos nessa prática de crimes comuns de responsabilidade ou pelo cometimento de ações de infrações administrativas, além dos inúmeros ilícitos de natureza civil aptos a gerarem o dever poder de o Estado cobrar e a justa reparação pelos vultuosos prejuízos sofridos. Outro sim, a comissão buscará também o aperfeiçoamento da legislação de regência para conferir-lhe a estrutura e a força necessária para mais bem orientar a atuação das autoridades públicas, com destaque à elaboração de propostas legislativas para o fortalecimento dos instrumentos de defesa da democracia. Diante desse quadro, apresentamos em anexo um conjunto de requerimentos para aprovação, os quais muito contribuiriam para a elucidação dos fatos. E como justificado em um primeiro momento, será um foco de apuração os eventos de maior gravidade relacionados ao 8 de janeiro e que podem ter sido articulados no acampamento próximo ao Quartel-General do Exército. O plano de trabalho que propõe se inicia com a oitiva do agente público que, na ocasião, ocupava o cargo estratégico no comando da segurança pública do DF, concomitantemente serão deliberados os requerimentos de informação a partir dos quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos elencados no requerimento que embasou a instauração dessa CPMI. Ato contínuo, propomos a oitiva dos financiadores dos atos antidemocráticos que culminaram no 8 de janeiro. Igualmente, propomos a oitiva dos investigados pelos fatos relacionados no dia 12 de dezembro, bem como dos investigados pelos fatos nos eventos do dia 24 de dezembro de 2022. O curso das investigações será enriquecido pelas sugestões e requerimentos que venham ser apresentados ao longo dos trabalhos, de modo a alcançar a mais efetivamente os objetivos desta comissão. A criação de um canal próprio da CPMI será outro instrumento de trabalho que poderá nos auxiliar a colher informações e manter um contato direto com a população por meio do E-Cidadania, ou endereços equivalentes a serem divulgados no site desta comissão. Buscaremos, a partir das informações prestadas, ouvir autoridades e testemunhas complementares. Assim, temos mais elementos para adentrar nas diversas frentes e ações assim descritas. Nessa, citaremos também, de forma imediata, requisitar os autos integrais do processo registrado de número 049-02682 de 2022, 807-0001, que tramita na 8ª Vara Criminal de Brasília, e o respectivo inquérito policial, além de eventuais processos incidentes, se houver. Além disso, é conveniente que, desde logo, possamos atuar em colaboração com a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Mais uma vez, a mesa está sendo solicitada pelos parlamentares que estão aqui na linha de frente a respeito da zoada. E realmente é muito desagradável a gente não ouvir com atenção a palavra da nossa relatora. Eu peço mais uma vez, espero que seja a última vez, que faça um silêncio para que ela possa concluir a sua leitura. Por favor, senadora. Além disso, é conveniente que desde logo possamos atuar em colaboração com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde está em funcionamento Comissão Parlamentar de Inquérito com objetivo correlato aos destas. Todas as conclusões balizadas, já alcançadas, serão de grande valia para o desenrolar dos nossos trabalhos, inclusive para que possamos agregar mais informações à sociedade brasileira. Com o andamento dos trabalhos, não descartamos a possibilidade de auscultar e entender melhor o papel das grandes plataformas tecnológicas na disseminação de notícias falsas, não necessariamente por intencionalidade das empresas, mas por modelos de negócio que carregam em seu bojo riscos sérios e perigosos ao Estado Democrático de Direito. Bom que se diga uma preocupação latente e agendada no Congresso, que ora se debruça na discussão de um abrangente projeto sobre o tema. Do ponto de vista do funcionamento prático dos trabalhos e tendo em vista as várias linhas de investigação que serão abertas, consideramos necessário requisitar servidores do Banco do Brasil, da Controladoria Geral da União, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União, que tenhamos conhecimento de gestão da investigação, que detenham conhecimento de gestão de investigação e de análise de dados, para que participem da equipe de trabalho, participe da equipe de apoio aos trabalhos desta CPMI, inclusive para que resultados mais aprofundados sejam possíveis. Atendo-se à perspectiva prática de funcionamento e eficiência dos trabalhos, descartamos a necessidade da instituição de subrelatorias ou grupos de trabalhos, na mesma medida em que não há nenhum fato relevante com grau de autonomia suficiente para justificar qualquer pretensão de subrelatórios. Até o momento, todos os fatos são em absoluto umbilicalmente ligados ao mesmo contexto, que merece ser cuidadosamente analisado sob a mesma perspectiva, com a devida participação colegiada. Ademais, muitos dos focos da presente comissão já são objeto de investigações adiantadas, cujas conclusões serão, pelo que se almeja, compartilhadas com essa relatoria e todos os membros da comissão. Ao final dos trabalhos, a CPMI apresentará seu relatório, em que espera elucidar os fatos, se for o caso, identificar as autoridades e os demais cidadãos que agiram à margem da lei. Reitero, por fim, que o intuito é que esta relatoria possa funcionar como um sistematizador de ideias, sempre com uma atuação imparcial e comprometida com a busca de verdades dos fatos. Assim, no que couber a esta relatora, procuraremos afastar qualquer discussão movida por questões partidárias ou voltadas a atacar o governo ou a oposição. São fatos e provas admissíveis, são o foco da comissão. Narrativas falaciosas de um ou outro aspecto não serão encabeçadas por esta relatora. Este, portanto, é o plano de trabalho que apresenta aos ilustres membros da CPMI, na certeza de que contarei com o apoio dos nobres pares para sua imediata aprovação, portanto, sereno, equilibrado, justo e firme. Afinal, cabe a nós, parlamentares democraticamente eleitos e representantes do povo brasileiro, a defesa da forma republicana de governo, do sistema representativo e do sistema e do regime democrático. Do contrário, teremos fracassado em nossa maior missão. Leio, portanto, aqui a lista de anexos que sugiro como convocados. 10h09. Ouvimos, portanto, ou tentamos ouvir, né, minha gente? Porque civilidade, de vez em quando, passa longe dentro de uma comissão parlamentar mista de inquérito. E vocês viram ali a interrupção inúmeras vezes, né? Enquanto Elisiane Gama, relatora da comissão, tenta falar, tenta ler o relatório e sendo interrompida pelas conversas paralelas. Enfim, em 2023 ainda estamos aprendendo e muito como ouvir as pessoas. Basília e Uribe, vamos aqui aos poucos, em partes, entendendo, interpretando qual vem a ser a sugestão. Opa, Uribe, tudo bem, queridão? Tudo ótimo, meu amor. Vem trabalhar hoje, não é mesmo? Vem com a gente também, Uribe. A relatora ali propondo qual vem a ser a sugestão de trabalho. Primeira dúvida que eu faço para vocês, Basília, diante de toda essa leitura, é preciso que haja uma aprovação por parte dos integrantes que concordem, ou o que está sendo lido pela relatora já diz respeito, daqui para frente é assim que vai ser?
Então, diretamente já respondo para você que tem que passar por votação, sim, né, do pleno aí da CPMI do 8 de janeiro. Ela faz alguns apontamentos e até dá nomes nesta breve leitura do plano de trabalho de quem ela quer ouvir, como os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também da Justiça, Anderson Torres. Então, não precisa ser um expert em política para saber que, na sequência, nós ouviremos vários discursos de parlamentares de oposição tentando, já logo no plano de trabalho, definir como meta, prioridade, ouvir ministros deste governo, né? Tanto quem está hoje no Gabinete de Segurança Institucional, o general Amaro, como quem o antecedeu, o general Gonçalves Dias, que era o ministro no 8 de janeiro. Tem pedido até, né, parlamentares falaram antes de entrar na CPI, já para ouvir o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, respondida a sua pergunta, só queria também fazer um comentário, Elisa. A gente tem uma comissão aí que vem para desmistificar, investigar golpistas, terroristas, tem vários emblemas, né, vários rótulos sendo dados a estas pessoas, manifestantes, que sim, se mostraram criminosas quando invadiram prédios públicos, quando tentaram atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas tem um mal nesta CPMI que não está em investigação, mas que a gente vai ver todos os dias, que é o machismo, né? Então, estamos falando de golpistas e fascistas, mas olha aí os machistas, que serão aí alguns dos principais vilões dessa história, dificultando até a leitura de um simples texto de 13 páginas, o que já aconteceu pela relatora Elisiane Gama. Pois é, Gustavo Uribe. Até fica aí a dica para os assessores, hein, minha gente? Desses parlamentares. O pessoal vai receber uns carimbos de reprovação daqui para frente, principalmente em rede social, né? Porque civilidade de vez em quando passa longe. Uribe, a relatora citou diferentes nomes, né? Ou seja, as propostas de pessoas a serem ouvidas. E aí, nesse grupo de propostas, tem gente muito próxima ao ex-presidente da República. Tem gente muito próxima ao ex-presidente da República e gente muito próxima do atual presidente da República. Elisiane Gama fez, então, aceno para os dois lados. Citou a necessidade de ouvir ministro da Justiça, Flávio Dino, o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, o ex-GSI, o Gonçalves Dias. E aí, por outro lado, próximo a Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Outro ponto importante, ela fala da atuação das Forças Armadas e aí inclui no bojo de investigação, ou seja, a atuação dos órgãos das Forças Armadas e sua relação com os acampamentos na região do Quartel-General do Exército, no setor militar urbano aqui de Brasília. Outro ponto importante, ela faz um marco temporal. A investigação não começa no 8 de janeiro, começa em atos anteriores e ela dá duas datas. 12 de dezembro, que foi a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal aqui em Brasília, onde alguns daqueles golpistas queimaram ônibus, inclusive. E 24 de dezembro, quando George Washington tentou instalar, então, um artefato explosivo no aeroporto de Brasília. E, por fim, ela nega o pedido dos partidos de oposição para que haja subrelatorias. Todo o trabalho ficará concentrado nas mãos de Elisiane Gama. Eita, que temos um dia muito quente aqui, hein, de análises e todas as especulações, né, das hipóteses do que vai ser ou não aprovado pela comissão. Gente, só para recapitular, o bate-boca foi tudo porque os governistas não queriam que o investigado do próprio atentado participasse da comissão. Ou seja, o cara rouba a sua casa, quebra a sua casa e depois, sei lá, pede um copo de água e você recebe. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você dá para um criminoso a chave do cofre. É só no Brasil que isso acontece. Gabriel Matias para o Fatos e Notícias.